Olá, meus amados irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos novamente aqui no nosso canal, trazendo um pouquinho de reflexão neste domingo, dia do Senhor, para cada um de nós, para que nós possamos refletir sobre a nossa fé, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso caminhar como igreja, sobre o nosso ser cristão. Bem, meus amados irmãos, hoje senti-me imbuído do Espírito Santo para falar para todos nós, para falar para mim, para você, sobre fé. Vem o questionamento em nossos corações: o que é fé? Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, fulano de tal tem fé. Muitas vezes nós não sabemos o verdadeiro significado da palavra fé. São apenas duas letras, uma consoante e uma sílaba, de um significado tão grandioso que nos leva a refletir neste momento oracional. Na palavra de Deus, essa palavra fé, ela aparece inúmeras vezes, desde o momento em que muitas pessoas sentiram a necessidade de estar na presença de Jesus Cristo. Como, por exemplo, aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia constante, em que ela pensou que se eu pelo menos tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Olha o tamanho da fé desta mulher. Me lembra também a passagem lá do centurião, que estava lá com o seu servo doente, e ele foi ao encontro do Senhor, passou inúmeros dias viajando e disse, ao encontrar Jesus: Senhor, meu servo está em casa doente, está padecente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entreis na minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Meus amados irmãos, aí a gente observa, a gente vê o tamanho da fé desse centurião, que ao observar a atitude de Jesus, disse e confiou que se pelo menos Jesus dissesse uma palavra, aquele homem que estava padecente iria ser curado. A fé dele foi grandiosa, meus amados irmãos, foi tão grande que naquele momento, aquele homem que estava lá padecente, ele foi curado desta enfermidade. Como está a minha fé? Como está a sua fé? Me lembro também daqueles 10 leprosos, que disse: Senhor, se tu queres, eu serei curado. O Senhor disse: vai-te, apresenta-te ao sacerdote. E ao meio do caminho, aqueles 10 homens estavam lá curados. E somente um veio para agradecer ao Senhor pelaquela cura, aquele prodígio que estava acontecendo naquele momento. E Jesus disse assim: não foram os 10 o qual eu curei? Somente um samaritano veio em agradecimento? Bem, meus amados irmãos, muitas vezes, e a maioria das vezes, nós somos tão pessoas incrédulas que não chegamos nem mesmo a acreditar em Jesus misericordioso, na Santíssima Virgem Maria. Mas temos a audácia de chegar para Ele e fazer inúmeros pedidos. Do que adianta tantos pedidos se não temos fé? Do que adianta tantos pedidos se nós não aprendemos a rezar, não aprendemos a agradecer, não aprendemos a estar na presença do Senhor? É preciso que nós possamos fazer uma meditação do fundo do nosso coração, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós. Meus amados irmãos, é um momento tão propício da nossa vida para que nós possamos aprender a rezar, aprender a ter fé, aprender a ser cristão, aprender de Jesus Cristo o amor, a caridade, a fraternidade. Porque o Senhor nos chama a isso. O Senhor nos chama à missão, o Senhor nos chama a ser igreja, o Senhor nos chama a estar na presença dEle. Somos nós que nos escusamos a estar na presença de Jesus.
Não dê negativa para Jesus, porque Ele de forma alguma deu negativa para você. Nem para mim, nem para sua família, nem para minha família. Que nós possamos todos os dias estar na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara nisso. Jesus ressuscitou pela salvação da humanidade. Jesus se entregou numa cruz por amor a mim, por amor a você. A palavra de Deus, ela é bem clara sobre isso. Então é o momento de a gente se converter o eu espiritual, converter o eu que está aqui dentro. Que nós possamos observar a graça que o Senhor tem para nós. O Senhor tem lugares preparados para nós no céu. Vamos observar esses lugares para estar na presença do Senhor. Nesta tarde, neste momento, eu peço ao Senhor nosso Deus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, da Santíssima Virgem Maria, que possa te agraciar com muitas bênçãos do céu. Que você tenha fé, que você tenha atitude de oração, que você esteja sempre na presença do Senhor. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, tá bom? Para que outras pessoas também possam estar aprendendo de Deus as graças que Ele tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.